Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam maravilhosamente bem, que tenham passado um ótimo fim de semana, que estejam muito bem, que tenham começado bem animados a semana, afinal começamos mais um mês, estamos em agosto, vencemos o julho e vamos para cima mais um mês, aprendendo mais conteúdo, mais ciência. Então, bora lá, pega papel, lápis, caneta, borracha, tudo aquilo que você precisar. Cabeçalho, Escola Terra Mater, São José dos Pinhais, a data de hoje, agosto de 2020, conteúdo plateumintos. Habilidade, assimilar as características gerais dos plateumintos. Então, nas semanas anteriores, nós começamos a ver o reino Animalia, começamos a ver então aí esse grupo de invertebrados, que são aqueles indivíduos que não têm a coluna vertebral igual a gente, certo? Então, são os grupos mais simples de animais. Vimos na primeira semana as esponjas, os poríferos, similares ao Bob Esponja calça quadrada. Vimos na semana passada os quinidários, as água-vivas, anêmonas, corais, todo aquele grupo bem importante. Tivemos uma aula bem legal no Momento ao Vivo sobre isso, né? E hoje a gente avança para um novo grupo. Lembrando que a cada grupo que passa, nós vamos vendo os animais evoluindo dos mais simples até depois lá na frente nós chegarmos nos mais complexos, beleza? Então, vamos lá para as características desse filo? Então, vamos lá. Características que vão ser gerais desse grupo dos plateumintos. Show de bola? Primeiro, por que eles têm esse nome? O nome deles significa que são vermes de corpo alongado e chato, né? Então são animais que têm um corpo longo e achatado, né? Então deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, a planária. Ela tem um corpo mais alongado e um formato mais chato, mais curto, né? Não tão largo. Então esse é o que dá origem ao nome deles. Então, corpo alongado e corpo chato, né? Com uma largura mais reduzida. Podem ser, né, aquáticos, de solo úmido, não de solo seco, ou parasitas. Então, eles vão viver ou na água, ou em solo úmido, ou ser parasita. O que é parasita? A gente já viu isso. Parasitas são aqueles seres vivos que vão se hospedar em alguém e normalmente vão causar algum tipo de doença, né? Então, nós vamos ter parasitas que vão causar doenças aqui dentro desse grupo dos plateumintos, né? Os que vivem em solo, lembrem sempre que precisa ser solo úmido, não vivem em solo seco. Show de bola? Outra característica, eles se alimentam de outros animais. Então, vão ser carnívoros, se alimentando de outros animais que são menores que eles, e aqueles que forem parasita vão se alimentar, vão tirar os recursos do seu hospedeiro, né? Então, se ele estiver hospedado dentro de mim, ele vai se alimentar a partir dos restos que existirem dentro do meu organismo. Já vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Fato bem importante aqui sobre a alimentação nesse grupo de animais. O que acontece? Como eles são pequenos, de corpo mole, o que acontece? Eles precisam digerir o animal antes deles comerem. Então ele vai chegar lá, né? Então, por exemplo, em cima desse animal, vai matar ele e vai liberar enzimas que vão digerir. Ou seja, aquela digestão que acontece dentro do nosso sistema digestório, por exemplo, eles fazem isso fora. Eles liberam essa enzima que vai começar a digerir o animal e eles só colocam o animal para dentro depois que o animal estiver parcialmente digerido, né? Então a digestão é parcialmente fora do corpo e só depois que essa presa estiver parcialmente digerida é que ele vai, entre aspas, comer, colocar para dentro de si. Né? Um fato bem importante aqui, junto com isso, né, é que eles têm somente boca, né? Então a gente já tinha visto isso nos quinidários, já tínhamos visto isso nos poríferos e aqui também. Eles não têm ânus, então tudo entra e sai do organismo pelo mesmo orifício, né? Então ele vai ingerir pela boca, vai digerir ali tudo que ele precisa ainda daquele animal e depois ele vai colocar para fora também pela boca, né? Então a secreção acontece também pela boca. Então tudo entra e sai pelo mesmo orifício. Simetria bilateral. O que quer dizer? Né? Vamos ilustrar aqui, né? Uma planária, por exemplo, né? Que é um plateuminto. Eles vão ter o corpo idêntico dos dois lados. Então, se eu dividir ao meio, ele tem a mesma coisa dos dois lados, o mesmo tamanho, tudo na mesma proporção nos dois lados do corpo. Isso a gente chama de simetria bilateral, que é ter os dois lados do corpo idênticos, beleza? Outra característica, a possibilidade de regeneração. São indivíduos que conseguem se regenerar, ou seja, se você cortar a planária no meio, ela vai conseguir produzir
duas novas planárias a partir do processo de regeneração. São um dos animais que tem um dos maiores índices de regeneração. Eles conseguem se regenerar muito bem, em grande proporção. Você cortou o corpo da planária em 3 pedaços, ela vai formar 3 novas planárias a partir desse processo de divisão que a gente chama de regeneração. Beleza? Show de bola? Outra característica, como eu falei, eles podem ser, lembrem-se, nem todos. Foquem no podem ser. Alguns deles vão poder ser parasitas e causar doenças para a nossa espécie, como a esquistossomose ou barriga d'água, né, que é um tipo de parasita que dá lá num caramujo, as pessoas vão pegar normalmente nos rios, né? E aí esse caramujo vai se desenvolver, o plateuminto vai se desenvolver no caramujo, que é o hospedeiro intermediário, e depois vai infectar a nossa espécie, que é o hospedeiro definitivo. Outro bem conhecido que talvez você já tenha ouvido falar é da tênia. A tênia solium e a tênia saginata. Vamos lá. A tênia solium é aquela tênia que vai dar, então, no porco, né? Então, por que as pessoas falam que não pode comer carne mal passada? E, na verdade, também, a tênia saginata é aquela que vai dar no boi. E aí, o que acontece? Esses dois parasitas, né? Esses dois plateumintos que são parasitas e que causam doenças, né? A saginata vai dar na vaca, no boi, né? E a solium vai dar no porco. E aí o que acontece? Esses dois parasitas, eles ficam ali na carne, e quando a gente ingere a carne, né? Se ela for mal passada, pode acontecer da gente estar ingerindo a larva desse animal, né? Desse plateuminto que causa essa doença. E aí nós vamos ter a teníase, né? Então temos a teníase, a esquistossomose, então várias doenças que são causadas dentro desse grupo, né? Lembrem-se, nem todo plateuminto é parasita, né? Nós temos plateumintos que são aquáticos, que são de solo, né? Mas alguns vão causar doenças, né? Algumas doenças como essa que eu falei da teníase, da esquistossomose, muitas delas solucionadas a partir do saneamento básico. Mas aí, em outro momento, a gente vai voltar para conversar um pouquinho mais, então, sobre essas doenças que são causadas a partir desses plateumintos, certo? Então, essas são as características principais aqui quando a gente fala, então, com relação aos plateumintos, belezura? É um grupo tranquilinho. O que a gente precisa lembrar bem daqui, né? Essas novidades evolutivas, como a simetria bilateral, a regeneração, corpo alongado e chato, que é o que dá nome ao grupo. Então essas características são bem importantes, que você cria um mapinha aí no seu caderno e vá anotando essas características a cada grupo, né, que a gente vai vendo, para que depois a gente consiga fazer um fechamento e você consiga entender, né, a linha evolutiva de cada um dos invertebrados que a gente viu até agora. Belezura? Show de bola? Então vai ter uma tarefa sobre isso, principalmente sobre essa parte das doenças, para que a gente possa conversar depois um pouquinho mais amanhã no nosso momento ao vivo, beleza? Então, por hoje era isso, meus queridos. Um forte abraço, um beijo e até amanhã.